Olá pessoal, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para falar acerca de algo que eu sempre falo, que é acerca de livros, de cultura, de música, de política. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal e aquelas que não se inscreveram, se inscrevam, nos ajude a divulgar esse conteúdo que tenta ajudar as pessoas que têm interesse nesse tipo de literatura, tipo de filosofia, a elucidar acerca daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu li, de livros interessantes que podem nos ajudar. Tá? Hoje eu estou aqui para falar de um livro de um escritor que é provavelmente um dos maiores cientistas políticos do século XX, filósofo de uma cultura profundíssima, que é o Eric Voegelin. Vou falar acerca desse livro, que é A Nova Ciência Política. Ele é um livro que ele não é muito fácil de ser encontrado, vai achar provavelmente no estante virtual, mas o PDF dele você consegue achar sem nenhum problema. Então vamos lá. As principais obras do Eric Voegelin, mais conhecidas também, são A Ordem e História, que tem 5 volumes, e A História das Ideias Políticas, que possui 8 volumes. Tá? Esse aqui é um livro que foi feito a partir de conferências que o Voegelin fez, e ele, digamos que ele seria uma boa introdução para que seja iniciada a leitura da obra Ordem e História. O que é a ideia do Voegelin nesse livro? Ele começa já de cara fazendo uma crítica ao positivismo, ao Comte, e aí ele vem mostrando como que as sociedades, no decorrer da história, elas simbolizaram, elas usavam a simbologia para poder simbolizar a sua verdade. Então, ele começa de forma semelhante ao Ordem e História, que, como eu disse, seria uma boa introdução para poder entender principalmente o primeiro volume do Ordem e História. Ele começa fazendo essa análise acerca dessas simbolizações. Então ele começa partindo dos impérios cosmológicos, e ele faz uma análise rápida desses símbolos usando uns poemas e cartas na época do Império Mongol, questão de um poema de Gengis Khan, e ele dá continuidade falando acerca das simbolizações. Então ele mostra como as sociedades antigamente, no início, a egípcia, mesopotâmica, babilônica, eram cosmológicas. O que é isso? Eram sociedades que acreditavam que o meio social simbolizava a ordem cósmica, ou seja, nós, como sociedade, éramos um simulacro nós refletíamos a ordem na Terra, aquilo que havia no céu, nos astros, eram as sociedades cosmológicas. Então, como o faraó simbolizava o sol e o poder emanava dele, enfim. Isso ele vai aprofundar mais no primeiro volume do Ordem e História. Então ele mostra como que o cristianismo, e aí nesse período de sociedades cosmológicas, as sociedades eram divinizadas, porque elas eram simulacro do cosmo, e usava-se o mesmo símbolo para poder representar as sociedades cosmológicas e a realidade e a verdade. Então logo o imperador, ele era o representante da verdade, todos aqueles que eram contra ele representavam o mal, aquilo que era falso. Então ele mostra ali como que com o cristianismo, principalmente com a obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus e tal, houve essa mudança e a sociedade ela foi desdivinizada, ou seja, passou-se a existir a Cidade de Deus, que ela era transcendental, que nós não víamos, e existia a sociedade civil. Então, com essa mudança de Santo Agostinho, houve essa desdivinização da sociedade. E aí, ele vai mostrar que posteriormente, com Joaquim de Flora, houve uma nova tentativa de mudar essa forma de interpretar, usando uma analogia com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como isso vem mudando, e numa tentativa de redivinizar a sociedade. E aí ele faz uma busca a respeito do movimento gnóstico, que já está ali logo nos Atos dos Apóstolos, quando você vê Simão o Mago querendo comprar ali, digamos, o poder que tinha Pedro. E qual que é a grande diferença? E aí ele deixa isso bem claro, apesar de ser um livro curto,
ele mostra que Platão ele descobriu a transcendência da alma, a abertura da alma ao transcendente. E aí que ele vai tratar no Ordem e História como o segundo salto no ser, que o primeiro salto seria a questão da sociedade sob Deus, que isso existiu com Israel, e o segundo salto no ser é essa abertura da alma ao transcendente. E o que acontece? O gnosticismo, há várias linhas de gnosticismo, e o gnosticismo, desde sua origem, ele foi condenado pela Igreja Católica, porque o que acontece? Perdão. O gnóstico, ao contrário do cristão, ele buscaria a salvação apenas pelas obras e pelo conhecimento, e não pela graça. Então, o Voegelin faz uma análise, principalmente do puritanismo na Inglaterra, que é uma linha ali protestante, e ele vai mostrar como ali ficou mais forte a questão dos movimentos gnósticos, onde eu dispenso a graça de Deus e busco a salvação pelo conhecimento. O que eu faço com isso? O gnóstico, ele chama de imanentização da fé. Ele traz o transcendente para dentro do discurso. Não existe mais a abertura da alma para o transcendente, mas o transcendente vem para dentro do discurso e ali, através desse conhecimento, eu alcanço a salvação. Ou seja, inicialmente nós tínhamos a sociedade divinizada. Com o cristianismo, com a visão de Santo Agostinho, essa sociedade deixou de ser divinizada, e agora com essa mudança, depois, principalmente da Reforma, o final da Idade Média e início do Renascimento, há esse fortalecimento do movimento gnóstico, onde acontece isso, a imanentização da fé, onde se traz o transcendente para dentro do discurso. Aí ele faz essa análise do puritanismo na Inglaterra, o que mostra que as pessoas, através da imanentização, elas tentam buscar o quê? O paraíso na Terra. Eles buscam um reino terrestre, o que vai dar cancha, o que vai dar guarida para todos os movimentos totalitários que nós temos. Porque eu trago o transcendente pro material e, logicamente, eu tento instaurar o paraíso na Terra. Então, ele vai mostrar como houve uma queda. Enquanto Platão se abria ao transcendente, Santo Agostinho veio fazer essa simbolização entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, o que é até semelhante. Ele cita bastante a República, que ele fala a respeito do estudo da alma, que seria um simulacro aí da cidade. Então ele fala que o gnosticismo ele tenta redivinizar a sociedade, trazer o transcendente para dentro do discurso, tornar tudo materialista e fundar o paraíso na Terra. E o que seria isso? A raiz de todos os sistemas políticos totalitários, comunismo, nazismo, inclusive o liberalismo seria uma porta que findaria, o fim do liberalismo seria também uma ideologia comunitária esquerdista. É muito interessante esse livro, difícil, raro de achar, mas é de um grande impacto e vai mostrar como o Voegelin interpretava essa questão de que os males dos sistemas atuais, no caso, marxismo, liberalismo, nazismo, enfim, seria esse gnosticismo que estaria intrínseco na ideologia, fechando a abertura da alma ao transcendente. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.